Uhum. O Arnaldo, o São Paulo então, portanto, vai ter alguns dias aí, além de descanso e folga, apenas um jogo até a grande final, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Diria que o É. São Paulo tem coisas para corrigir, né? São apenas 3 vitórias nos últimos 11 ou 12 jogos, sendo que a vitória de ontem não valeu nada porque foi desclassificado. O que o São Uhum. Paulo pode fazer, o Dorival pode fazer para esse time voltar ao rumo? Bom, Tironi, são várias questões, eu acho que nesse período aí. Acho que a principal é acomodar, se é que é possível acomodar no time titular. Foi o primeiro teste de fato efetivo contra a LDU. Lucas, Luciano e Caleri. É o melhor para o time ou não é o melhor para o time? Acho que essa é a situação mais latente. Outras, Pablo Maia e Caleri, que eram jogadores vitais no sistema, estão vivendo fases ruins, cada um com seus poréns. Esgotados fisicamente, mentalmente, o Caleri está com problemas, problemas e o torcedor tem que entender quando o jogador tem problema que não é apenas físico, isso acontece demais, saúde mental, situações tal, e é um jogador que sempre foi muito dedicado e não está conseguindo render o que rendia. E talvez a volta também, que é um jogador que foi muito importante na melhor fase do São Paulo na temporada e se machucou, o Caio Paulista, né? Que vai voltar para as finais contra o Flamengo, vai voltar contra o Inter, está sendo substituído pelo Wellington. Então, é como o Dorival ter duas opções. Ou ele retomar o time que chegou até a final, eliminando Palmeiras e Corinthians, com aquela base, Caio Paulista de volta, e Luciano e Lucas disputando uma posição, né? Lembrando que contra o Corinthians, o Luciano suspenso, jogou o Lucas, ou tentar ainda insistir em acomodar Luciano e Lucas, mudando um pouco o time do São Paulo. E aí alguém sobra. Contra a LDU sobrou o Wellington Rato e não funcionou. Será que vai sobrar o Nestor? Será que vai. Qual que é a possibilidade dessa nova armação para o melhor São Paulo contra o Flamengo? Acho que são essas coisas que o Dorival tem que trabalhar. Uma coisa é certa: Rames Rodrigues não entra nessa discussão. Por duas coisas. Ou por três coisas. Primeiro, não está na forma física ideal. Segundo, foi Não, mas tem 10 convocado dias pela até seleção. lá. Ah, bom, Mas ele vai onde para a ele vai seleção. estar? Porque tem na seleção, é verdade. É verdade, Exato, verdade, né? verdade. E é isso, aí não adianta, né, Renato? Tipo, o cara, agora que poderia adaptá-lo ou Uhum. colocá-lo com os titulares, o cara vai ficar 10 dias com a Colômbia, né? É. E o terceiro, que é uma coisa mais aí para pimentar a discussão entre os companheiros, eu adoro os dois aqui que estão comigo debatendo. O Rames Rodrigues está devendo. Perder aquele pênalti para alguém que é contratado para definir jogos não é uma coisa, aceitável. Todos os grandes jogadores do mundo perderam pênaltis, até em decisões. Casão teve no momento épico do futebol brasileiro em que os dois maiores jogadores brasileiros perderam pênaltis na mesma partida. O Zico, o Zico ainda na prorrogação e o Sócrates Não, tempo na normal. disputa. Tempo Zico no tempo normal. normal. Zico no tempo normal. Zico no Desculpa, tempo o Zico no normal. tempo normal e o Sócrates na disputa. E aquilo marcou a nossa geração, que eram dois caras infalíveis para nós, né? Agora, o Rames Rodrigues, ele não vinha de uma lesão de não sei quanto tempo e tinha acabado de entrar no jogo para bater, como o Zico fez, e nem estava extenuado pela prorrogação, aquela lua no México tal, para bater o pênalti como o Sócrates fez. O Rames Rodrigues estava inteirinho, tinha jogado 30 minutos, a disputa foi por pênaltis, jogou à noite no Morumbi, pega a bola, não escorregou, não tem nada, e perdeu o pênalti. Quem perdeu o pênalti da decisão foi o Rames Rodrigues. Ele escorregou, sim, Arnaldo. Ele Inclusive, escorregou, se a bola Não, entra, gente, ia ser anulado. ele não Ele escorregou. escorregou, cara. A bola Ele bateu antes 2 vezes na bola. Mas sem escorregar, Renato. Essa é a magia. Não tinha nem buraco e nem água. Não, porque ele não olhou para a bola. Ele só olhou para o goleiro. Quando ele põe o pé de apoio direito dele, reveja o lance. Ele não escorregou.
Você não gosta do Rames, você gosta de volante. Não, eu então, gosto do Rames. Eu adoro o Rames. Renato, Não. é uma falha técnica. Ele não olhou para a bola, ele só olhou para o goleiro. Quando ele foi botar o pé de apoio direito para bater a canhota preciosa, o pé de apoio direito deu uma resvaladinha na bola e aí ele deu 2 toques e a bola foi por cima. Ele não cai, não escorrega e não tem buraco. Ele falhou e foi contratado para não falhar. Essa é uma questão do futebol que é apetitosa. Vou te dar uma outra cornetada logo de cara aqui. Pô, Lucas vai disputar a posição com o Luciano? Você enlouqueceu, né? Você enlouqueceu. O Luciano vai disputar a posição com os dois. Se existe um jogador que não disputa a posição no São Paulo, é o Lucas. É o único que não disputa a posição. Ele é titular absoluto. Coloquei mal. É que se os dois podem jogar juntos. Essa é a questão. Ou é melhor podem jogar os juntos? Dois jogadores. O Luciano disputa a posição com o Caleri. Se você for colocar todo mundo, se você for colocar todo mundo, a posição verdadeira do Luciano é centroavante. Ele disputaria a posição com o Caleri ou jogaria como segundo atacante junto com o Caleri, né? Não, porque é o seguinte, eu já falei aqui algumas vezes sobre o Luciano, ele não tem criatividade. Ele volta para receber a bola, domina, retarda toda a velocidade e a intensidade do time. Porque ele retarda, olha, e ele não tem aquela percepção rápida de um cara que é criativo, de tocar a bola no buraco. Ele sempre joga para o lado, mas ele demora com a bola. Ele pode tocar para o lado até, sai para receber, domina e toca para o lado, ok. Mas ele domina e fica olhando para ver o que vai fazer e ele não tem a criatividade de um meia. É a mesma coisa que o Caleri. O Caleri sai da área, quando ele pega a bola, ele não tem. Tá longe de ter uma criatividade. O Lucas, ele coloca intensidade no jogo, mas a criatividade também, a criatividade dele também não é muito grande, porque não é a característica dele, não é aquela posição dele. Ele surgiu aberto, pela direita, vindo por dentro. Isso que ele faz hoje, acelerando o jogo, batendo no gol de fora da área e tal. O São Paulo não tem um jogador criativo, que seria o Rames Rodrigues. Concorda? Para que o São Paulo contratou o Rames Rodrigues? Para ser o cara criativo. Para que o São Paulo contratou o Benítez naquela época? Ele foi buscar o Benítez no Vasco. Por quê? Não tinha criatividade no meio, né? O Benítez fez, sei lá, 4 partidas legais. Eu fiz uma partida maravilhosa do Benítez contra a Ferroviária, que ele inclusive fez gol de falta e tal. Mas o São Paulo não tem esse jogador criativo. O jogo fica amarrado. Ontem, por exemplo, que pegou um time bem melhor armado do que o Corinthians, do que o São Lourenço, ele não conseguiu criar. Teve o chute na trave do Alisson, foi uma bela jogada, uma intuição pessoal do jogador, dominou, olhou e buscou certinho, deu um azar na bola pegar na trave, e a cabeçada do Arboleda. Depois, não teve defesa milagrosa do goleiro, ninguém tirou a bola em cima da linha, não teve 4 traves que... O Caleri perdeu um gol. Nota 9 na escala David. Sim. O Caleri perdeu um gol, exato. Mas não foi um jogo que o São Paulo amassou a LDU como fez com o Corinthians no primeiro tempo. Não. É verdade. Não. Muito pelo contrário. Ontem o adversário era outro tipo. Precisava de um pouco de criatividade no meio. Um cara que pensasse. O São Paulo não tem esse jogador. Ou melhor, tem, que é o Rames, mas ainda não está em forma e agora está batido, né? Pensa o Rames, quando voltar a jogar no São Paulo, se ele for o titular de uma partida. Primeira bola que erra, ou se tiver lentidão no jogo, vai começar aquele barulho. Porque perdeu o pênalti que desclassificou o São Paulo.